queridos camaradas e estimados amigos, dirijo-vos a todos uma grande saudação, uma saudação especial aqui aos bombeiros voluntários de Queluz que nos acolhem e a todos os camaradas e amigos que tornaram possível esta belíssima iniciativa. Uma saudação especial também aos trabalhadores da Celcat que entenderam escolher este momento para expressar o seu apoio à candidatura da CDU, assegurando-vos que saberemos honrar este apoio que agora recebemos da vossa parte. Este compromisso de que saberemos honrar o apoio destes trabalhadores não é uma mera proclamação própria do momento em que eles nos entendem atribuir este apoio, é, sim, e creio que o sabem, é um compromisso que é firmado sobre um terreno firme e confiável daqueles que com o seu trabalho demonstraram cá e lá no Parlamento Europeu que andam aqui de facto a honrar a confiança que os trabalhadores neles depositam e têm na valorização do trabalho e dos trabalhadores um eixo fundamental da sua intervenção, seja cá, seja lá no Parlamento Europeu. Camaradas, os problemas que os trabalhadores, que o povo português, os problemas que o nosso país enfrenta são inseparáveis das opções que há mais de 3 décadas se foram fazendo ao nível da União Europeia, inseparáveis do que são as orientações, as recomendações, as políticas, as determinações e as imposições da União Europeia. Estas recomendações, estas imposições têm protagonistas e estas decisões que se tomaram ao longo dos anos têm protagonistas. Se de um lado temos a posição singular da CDU com a coerência de posições a que a vida veio a dar inteira razão, do outro lado temos aqueles que ao longo dos anos submeteram e ainda submetem o país a essas determinações e imposições da União Europeia contrárias aos seus interesses. Foi assim e é assim quando se trata de submeter o país a políticas comuns da União Europeia, como a política agrícola, a política de pescas ou a política comercial, entre outras. Políticas que em 30 anos varreram do mapa do nosso país 700 mil hectares de superfície agrícola útil, terra que foi cultivada e que podia ser cultivada, aumentando assim a nossa dependência face ao exterior. Foram mais de 300 mil explorações agrícolas que fecharam portas, contribuindo para o aumento dessa dependência, para aumentar o pasto para incêndios por esse país fora, deixando-nos mais dependentes. Podíamos falar da indústria, de vários setores da indústria, que já deu um contributo para o desenvolvimento do país e para a criação de riqueza muito maior do que aquilo que hoje acontece. Indústria de vários setores, por exemplo, metalomecânica pesada, aquela que nos permitiu construir alguns dos comboios que ainda circulam na linha de Sintra, mas que há vários anos governações do PS, do PSD e do CDS impediram que continuasse a laborar, que continuasse a produzir, a criar não apenas esses comboios, a criar emprego e a criar riqueza a partir da qual o país se possa desenvolver. Um caminho inseparável da submissão às opções que nos vêm da União Europeia e que fazem com que hoje, se é preciso, e é, comprar os comboios que fazem falta nas nossas linhas ou comprar as turbinas que fazem falta para as nossas barragens, têm de ser compradas à indústria metalomecânica alemã ou de qualquer outro país do centro da União Europeia, quando o país desperdiçou os recursos
a começar no mais importante, os trabalhadores, o saber fazer, para fazer o mesmo que agora nos vemos obrigados a comprar a outros. Estas opções, estas políticas, estas opções, como disse, tiveram protagonistas. Estiveram no Parlamento Europeu PS, PSD e CDS, os mesmos que também, por aquilo que fizeram cá, têm responsabilidade na situação a que chegaram estes setores produtivos nacionais. Poderíamos falar aqui também da situação dos trabalhadores. Diz-nos o apoio que agora os camaradas da CELCAT nos entregaram, que perante uma União Europeia que promove o agravamento da exploração e da regressão social, em que os trabalhadores são confrontados com uma ofensiva geral contra os seus direitos, afirmamos que uma outra Europa é possível. De facto, há aqui duas verdades inelutáveis. De facto, a União Europeia está associada, nestes últimos anos, a retrocessos no plano social, e basta olharmos para o que, nestes últimos anos, de lá saiu do Parlamento Europeu, ao nível, por exemplo, de recomendações de políticas em matéria de emprego, em matéria económica, para lá encontrarmos como recomendações a contenção dos salários, a flexibilização do mercado de trabalho, dito por outras palavras, a facilitação dos despedimentos e o crescimento da precariedade e da instabilidade na vida dos trabalhadores. Estão lá estas recomendações todas, ou vieram de lá estas recomendações todas. E como vimos, não faltou nem quem as aprovasse lá no Parlamento Europeu, tiveram lá os votos do PS, do PSD e do CDS, nem quem as procurasse e procura ainda implementar no plano nacional. É assim quando olhamos para propostas que aí estão, subscritas pelo PS, mas também pelo PSD e pelo CDS e pelas confederações patronais, para alargar os períodos experimentais até 6 meses, correndo com os trabalhadores ao fim, ou podendo correr com os trabalhadores ao fim desse período, sem nenhuma garantia de proteção no desemprego ou outra, permitindo que outros venham fazer o mesmo que esses faziam, sujeitos ao mesmo tipo de instabilidade e de precariedade, ou o alargamento dos contratos de muita curta duração, ou o pagamento de uma taxa sobre a precariedade, que na verdade o que faz é legalizar aquilo que hoje é ilegal à luz da lei. Enfim, não faltariam exemplos. Podemos dar outros também, e para aqueles que pensam que estas eleições, ainda são alguns camaradas e amigos que pensam que estas eleições para o Parlamento Europeu às vezes têm pouco a ver com a nossa vida aqui todos os dias. Não são tão importantes quanto outras, que se vota para aqui no plano local ou até nacionais. Pois, camaradas, temos dado alguns exemplos. Já aqui demos alguns, a situação dos nossos setores produtivos e como ela se associa com muito daquilo que foi decidido no Parlamento Europeu nos últimos anos. Já aqui falámos nestas recomendações em matéria laboral. Podíamos falar, por exemplo, naquilo que ainda muito recentemente foi aprovado no Parlamento Europeu e com o contributo dos mesmos 3 partidos de que aqui falámos, PS, PSD e CDS, que é a criação de um mercado pan-europeu de fundos de pensões privados. Ou seja, o abrir caminho a que os descontos que hoje os trabalhadores fazem para os sistemas públicos de segurança social possam, um dia destes, ser desviados da segurança social pública para o negócio dos fundos de pensões privados. Seja desviado da segurança social pública, assegurando a sua estabilidade e a garantia de reformas dignas aos trabalhadores ao fim de uma vida de trabalho, para serem jogados esses descontos na roleta da especulação bolsista, como aconteceu e acontece ainda em muitos países por esse mundo fora. Ainda não há muitos anos vimos o que isso significou, quando da crise financeira milhões de trabalhadores da noite para o dia se viram sem os descontos de uma vida, sem aquilo que pensavam que lhes ia assegurar uma velhice digna e descansada. Que sirva de lição, se não serviu de lição aos que agora
querem novamente abrir caminho a desviar da segurança social pública aquilo que querem que vá para o negócio das pensões privadas, pelo menos que sirva de lição o que se passou nestes anos a todos aqueles que deram alguma vez o seu voto e a sua confiança, ou que pensam ainda fazê-lo, em partidos que se predispuseram no Parlamento Europeu a ameaçar a sustentabilidade da segurança social pública e a pôr em risco o futuro de milhões de pensões de milhões de trabalhadores neste e noutros países. Daqui, camaradas e amigos, queremos desde já lançar um desafio a alguns que por aí andam, como o PS, a prometer um novo contrato social. Se estão ou não disponíveis para rever a posição que estiveram a quando da aprovação deste mercado europeu de fundos de pensões privados e para defender a segurança social pública, que só se defende não desviando recursos que lhe são essenciais dos descontos dos trabalhadores para os fundos de pensões privados. Que respondam a este desafio. Que respondam também já agora ao desafio se estão disponíveis para corrigirem a posição que estiveram ainda recentemente na aprovação da Diretiva de Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, onde aprovaram licenças de parentalidade, maternidade e paternidade inferiores àquilo que temos no nosso país, sem garantia de remuneração obrigatória e mesmo quando haja lugar a essa remuneração, que ela tenha como referência não o salário dos trabalhadores, como hoje acontece em Portugal, mas o subsídio de doença, o que na prática determina que os pais e mães trabalhadores, quando são pais e mães e gozam da sua licença de parentalidade, se possam ver confrontados com uma significativa diminuição dos seus rendimentos. Que respondam se estão ou não disponíveis para alterar a sua posição e corrigir este retrocesso a que abriram portas no Parlamento Europeu, ainda recentemente, numa votação em torno desta diretiva. Está demonstrado, se preciso fosse, como é tão fundamental tanto daquilo que por lá se decide. E é por isso que é fundamental termos a certeza de que a partir de dia 26 temos lá a voz da CDU, se possível reforçada, a defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. A voz que sabe... É preciso levar ao Parlamento Europeu a voz e a luta dos que sabem que não há inevitabilidades, daqueles que demonstraram no nosso país que não há inevitabilidades, daqueles que demonstraram como era falsa a ideia dos que nos queriam convencer que era empobrecendo o povo que o país havia de ficar melhor. Desmentimos-lo pela prática. Quando, na noite das eleições, PS e PSD se preparavam para continuar a sua obra de destruição, para cortar 600 milhões de euros que já tinham acordado com a Comissão Europeia nas pensões em pagamento, um corte de 600 milhões de euros nas pensões em pagamento, para privatizar o que sobrava de empresas públicas ou para, provavelmente, desfigurar a Constituição, que em alguns momentos os impediu de irem mais longe. Sabemos que logo nessa noite, enquanto eles faziam a festa e outros lhes davam os parabéns, houve uma voz que disse que aquele não era um caminho inevitável. Disse mais, foi a voz da CDU, pelo secretário-geral do PCP, disse mais, que eles não tinham ganho, tinham perdido naquela noite. E que era possível não apenas travar o caminho do empobrecimento e do roubo de direitos e de rendimentos, mas, pelo contrário, iniciar um caminho de conquista, defesa e reposição desses direitos e desses rendimentos. Todas e cada uma das conquistas conseguidas nestes anos não foram dádivas, foram arrancadas pela luta e pela intervenção da CDU
a um governo minoritário do PS que, em alguns casos, não as quis implementar num primeiro momento, não as tinha sequer no seu programa de governo ou programa eleitoral, mas foi forçado por essa luta e por a insistência da CDU a implementar várias dessas medidas. Desde os aumentos extraordinários nas pensões, à implementação do passe social intermodal, pelo qual lutámos mais de 20 anos, a verdade é que foi a luta e essa intervenção decisiva da CDU que contribuiu para essas conquistas. A luta continua, camaradas e amigos, mas essa luta tem de ser levada até ao voto no dia 26. Porque é muito aquilo que está por fazer ainda. É muito aquilo em que é preciso avançar. São muitos os problemas que não encontraram resposta na ação governativa do PS nestes últimos anos. Do financiamento devido dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social, nos transportes, na cultura e em tantas outras áreas. Na valorização do trabalho e dos trabalhadores, na valorização da produção nacional. A única maneira que temos de dever menos é produzindo mais, criando mais riqueza, aproveitando os recursos e as potencialidades do país, abaixo das quais temos vivido. Não vivemos acima das nossas possibilidades, como nos quiseram convencer. Vivemos foi muito abaixo das nossas potencialidades. E também aqui é preciso avançar. E para avançar, só mesmo dando mais força àqueles que tiveram, nos últimos anos, na linha da frente da luta por todas as conquistas que conseguimos, na linha da frente também por concretizar aquilo que ainda não se conseguiu concretizar, e é por isso que cá e lá no Parlamento Europeu é necessário dar mais força à CDU. Que ninguém falte... Que ninguém falte nem vir costas à tarefa que temos nos próximos dias, nas próximas 2 semanas. Não é uma tarefa, ao contrário do que alguns possam pensar, apenas para candidatos. É uma tarefa para todos e cada um daqueles que percebem a importância que a CDU tem na vida nacional. Todos os que aqui estão, seguramente, e outros que hoje não puderam aqui estar, e que não podem desperdiçar de nenhum de vós uma oportunidade para ter mais uma conversa, para levar mais longe a mais um amigo, um vizinho, um camarada, um familiar, um conhecido, um colega de trabalho, para levar mais longe a compreensão da importância do papel da CDU, seja cá, seja lá no Parlamento Europeu. Certos de que, ao contrário de outros, somos uma força que aqui anda todos os dias, na luta pela melhoria das condições de vida, na luta pela resposta aos problemas do país. Não andamos aqui apenas quando há eleições. Travamos todas as lutas, ao lado dos trabalhadores, ao lado das populações que querem melhores serviços públicos. Não perguntamos a nenhum deles em quem é que votaram para lutar ao seu lado contra uma injustiça ou por melhores serviços públicos. Mas, camaradas, mas se não lhes perguntamos em quem é que votaram, é nosso dever, nesta altura, fazer-lhes um aviso. É que a força que nos derem no dia 26 é a força que eles próprios terão nos combates que terão de travar depois do dia 26. Lá estaremos ao seu lado, mas se nos derem mais força, será ainda com mais força para conseguir todos os avanços que ainda estão por fazer. Temos de lhes dizer, e para que não haja confusões, que o voto acertado é no último quadrado, o quadrado da CDU no boletim de voto. Que viva a CDU!